Exercício de Raindrops, tá? Qual que é a ideia do Raindrops? Eu vou abrir aqui o primeiro, ó, do Leandro Coelho, né? Vamos abrir aqui o exercício dele. O Leandro Coelho, que está aqui no chat, né? Acabou de mandar 100 bits pra gente, ó. Tá aqui, ó. O exercício aqui tem as instruções, ó. Então, o exercício dizia o seguinte, ó. A sua tarefa é converter um número em string, tá? E de acordo com o número, essa string vai conter o barulho da chuva, né? Os raindrops, as gotas de chuva, que é pling, plang e plong. Então você vai fazer um cálculo para decidir se o barulho da chuva é só pling, se é pling plang ou se é pling plong plang. E assim por diante. Então aqui ele diz, se tiver o fator 3, né? Ó, se o 3 se tiver o fator 3, a gente vai adicionar pling no resultado. Se for 5, a gente vai adicionar plang. Se for 7, a gente vai adicionar plong, tá? Então o resultado, por exemplo, se for 28, né? O 28 tem o 7, né? Ele é divisível aí por 7, mas não por 3 e não por 5. Então o resultado desse som da chuva 28 é só plong. Se for 30, ele divide tanto por 3 quanto por 5, então fica pling e plang, e assim por diante. Se não der nenhum match, né, com nenhuma dessas regras, a gente simplesmente retorna o número, não teve chuva, tá? Não choveu, apenas retornou o número. Então, para fazer o barulho das gotas de chuva, essa é a ideia do exercício. Aí, o que a gente tem que fazer é verificar se o número é divisível, né, por cada um desses fatores, 3, 5 e 7. De acordo com essa condição, a gente ia adicionando numa string. Tem várias formas de resolver. Dá pra gente resolver com ifs, dá pra gente resolver com pattern match e dá pra gente resolver de um jeito um pouquinho mais funcional. Vamos ver aqui a solução do Leandro? Olha aí, a solução do Leandro é bem legal porque é uma solução... deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, né? Pra gente falar sobre isso. Eu acho que assim, é a solução mais simples de todas, assim, a mais fácil de entender o código, de ler o código. E acho que assim, a primeira coisa que a gente pensa quando pensa nesse exercício é em seguir essa linha, né? E eu acho que é ok fazer desse jeito. O que eu achei legal é que não tem else ifs aqui. Às vezes eu acho que tem código que dá pra gente resolver sem colocar else if, else, né? Mas é um jeito bom de resolver. A gente tem aqui, ó, uma string que ela é mutável, né? Então é uma string much, ou seja, a gente pode incluir novas strings dentro dela e compondo, né? Daria pra gente fazer concatenação, mas nesse caso a gente vai dando push e ele vai incluindo no final daquela string. E aí aquela string vai aumentando de capacidade, de tamanho, conforme a gente já falou aqui nas primeiras aulas. E aí ele checa aqui, ó, se o número que foi recebido, por exemplo, se for ali o 30, né? Ele vai pegar o 30 e vai verificar. 30 é divisível por 3, sendo que o resto é 0, né? Ou seja, 30 é divisível por 3. Se for, coloca pling lá na string. Então, nesse caso, ele vai colocar. Aí ele checa aqui por 5. 30 é dividido por 5. Aí ele verifica e tal, é sim, coloca lá plang. Aí ele vem aqui e verifica se 30 é divisível por 7. Não é, ele não coloca o plong, aí ele não cai nesse if e retorna esse result, que é no formato string. Então, esse aqui eu acho que é o jeito mais tranquilo aí de resolver. E lembrando, esses exercícios aqui do Exercise.io não tem um jeito certo, um jeito errado de fazer. O objetivo do exercício é fazer o teste passar, né? Tem alguns exercícios que ele vai testar, ele vai usar o cargo bench para fazer o benchmark, né? E aí, nesses exercícios, ele vai verificar se ficou mais rápido ou não. Eu fiz um exercício que era o Parallel Ladder Frequency. Esse exercício você tinha que usar threads, né? Mas você podia fazer com qualquer outra abordagem paralela, usar o Crossbeam, usar qualquer outra biblioteca. E o que ele acabava checando na hora do teste era o benchmark, né? Para ver se a versão dele que é síncrona era mais devagar do que a que você implementou. Se você implementasse uma solução com threads, com paralelização, que fosse mais devagar do que a versão síncrona, alguma coisa estaria errada. Então, mas nesses exercícios aqui, o Lucas Polo, acho que ele ficou com aquilo na cabeça que eu falei de usar o match, né? E ele colocou o match em ação aqui. Então ele começa criando uma mensagem
através de uma string mutável, igualzinho os outros dois. E aqui ele faz um match em cima do número que vai chegar aqui. Então, se por exemplo aqui for um 30, ele vai pegar o 30, só que ele colocou um guard aqui, né? Então 30, caso... tá, e o if fica dentro do match. E aí ele dá o push string para lá, né? E no final aqui ele retorna um message. Mas não passou em todos os cenários, pois ele só aplica um caso. O match, ele só vai aplicar um caso. Então, se ele aplicar este caso aqui, ele não vai avaliar os outros, né? Ele vai parar, não vai avaliar o restante. Verdade. Para você fazer ele avaliar todos os outros, aí você teria que fazer um for, né? Uma iteração, ou fazer os ifs, né? Mas a gente já vai chegar nessa parte. Dá para fazer o match sem esses guards aqui também, né? Vou ver se eu consigo mostrar. Eu fiz 3 iterações dessa solução, então vou ver se eu consigo. Vou chamar de raindrops1.rs. E vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Vamos criar aqui a nossa função main. Depois eu reutilizo esse arquivo para fazer o restante, tá? E aqui na nossa função main, a gente quer testar aqui, ó. Assert equal... eu não vou usar os testes do exercício, vou fazer isso aqui mesmo, tá? Vamos chamar a função chamada raindrops, passando o número 30, que a gente já viu lá, né? E a gente vai garantir que o 30 tenha como retorno, se eu não me engano, é pling e plang, não é isso? Pling plang. É isso, pling plang. Ponto to string. Então é isso aqui que a gente quer garantir que tenha de retorno. E agora a gente vai implementar aqui a função raindrops, tá? Raindrops. Então a função raindrops recebe n. O n vai ser um U32, porque não precisa de sinal. E ela vai retornar uma string. E agora vamos resolver isso daqui. Então o primeiro jeito de fazer, a gente já viu que é aquele dos ifs, né? Um outro jeito da gente resolver isso seria fazendo uma string mutável, né? Vou chamar ela de raindrop. E ela vai ser uma string nova, uma string vazia mutável. E agora a gente vai, de acordo com a operação, decidir o que a gente faz lá dentro. Então, para fazer com o match é um pouco grande, né? Para resolver com o match do jeito que a gente estava falando, né? Leandro, né? Foi o Leandro ou foi o Lucas? Deixa eu ver. Não, foi o Lucas, né? Que fez com o match, mas que não passou em todas as opções. Então, para fazer com o match ele tem que ser um pouquinho de... mas vamos lá, vamos fazer um match, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um match e eu posso, dentro desse match, colocar qualquer coisa, tá? Eu posso fazer um match aqui. O objeto, né, a expressão que eu passar aqui no match, ela vai ser usada pelo match para avaliar lá dentro. Dentro aqui do match, tudo que eu colocar aqui tem que ser literal, tá? Então o que eu colocar aqui, por exemplo, tem que ser uma string, tem que ser um número. Eu não posso chamar um método aqui, eu não posso instanciar nada. Mas aqui em cima eu posso fazer operações. Isso é divertido. Por quê? Olha só que legal que eu posso fazer. Eu posso criar uma tupla. Então digamos que a gente recebeu, né, só para ficar aqui de exemplo, ó, a gente recebeu o n igual a 30, tá? Eu posso criar uma tupla com o resultado dessa fatoração do n. Então eu posso fazer assim, ó, n porcentagem 3. Ele vai gravar para mim se o n é divisível por 3, né? Se tiver 0 aqui nessa primeira posição, significa que ele é. Aí eu posso fazer n porcentagem 5 e n porcentagem 7, tá? Então reparem o que eu fiz. Eu criei uma tupla. Nessa tupla eu vou ter o resultado. Se isso daqui for 0, ele é divisível por 3, se isso daqui for 0, ele é divisível por 5, se isso daqui for 0, ele é divisível por 7, né? Então, com essas posições dentro da tupla, a gente consegue resolver o exercício. Então aqui eu vou ter que fazer match com uma tupla literal, que vai ser a seguinte: se for 0, 0 e 0, retorna para mim raindrop.pushString
Eu estou aqui, não tenho autocomplete, né? O que é bom para ter que escrever realmente as coisas, né? Pling, plang, plong. Então, aí a gente vai seguir essa lógica, né? Então, assim, é meio repetitivo esse match. Talvez ele seja mais repetitivo do que aqueles ifs, né? A solução com if, ela tá mais... Não sei se eu diria mais elegante. Ela tá mais simples, ela tá mais fácil de entender do que essa, né? Essa que eu tô fazendo agora, ela é mais complexa, mas o meu objetivo aqui é só mostrar pra vocês o que dá pra fazer dentro do match, tá? É que são sempre bem-vindos. Legal? Então reparem aqui, ó, que agora a coisa fica meio assim, né? Se os dois primeiros forem 0, mas o último não quero nem saber, não me importa se ele não é 0 ou não, eu posso colocar um underline, só para ignorar. Então aqui significa que ele é divisível por 3 e por 5, então eu tiro o plong daqui, né? E aí eu vou fazendo essas alternâncias, né? A parte chata é que isso tudo tem que ser escrito literalmente. Não dá pra gente fazer algo que seja um iterador que vai gerar pra gente todas essas combinações, né? Dentro de um match. A única forma de gerar todas essas combinações seria a gente criando uma macro, tá? A gente ainda vai chegar lá em criar uma macro. Aí sim, daria pra gente criar uma macro que iria gerar um código de match pra gente com todas as combinações possíveis, né? Que é bem divertido de fazer também. Mas aí nesse caso, se ele fosse somente... Aí é o contrário, né? Se ele fosse só divisível por 3 e por 7, ele seria o pling plong, né? Deixa eu ver aqui, que agora eu tenho que pensar em todas as combinações. Para vocês verem, eu vou dar um print aqui embaixo depois. Print ln, vamos chamar aqui o rain, é um número, né? Vamos chamar aqui, ó, raindrops com 28, né? Que é o que está lá no exemplo. E vamos rodar. Olha lá, deu plong, certo? Então é isso. Então agora sim vocês vão ver que... Deixa eu tirar esse comentário daqui. Aquela solução com os ifs, ela, para esse caso, ela vai ser mais legal do que fazer esse match aqui, né? Mas nesse match já deu para descobrir um pattern bem legal, que é esse. Que na hora de fazer o match, você não precisa fazer o match em cima do N. E aqui dentro você ficar colocando um monte de guard. Isso é bom em alguns casos, tá? Mas se você puder, você pode, já na expressão do match, você criar uma estrutura de dados que vai permitir com que você elimine todas as possibilidades. Porque o match tem que ser exaustivo, né? Ele vai ter que checar todas as posições possíveis. Se a gente esquecer qualquer uma dessas variações aqui, o compilador vai reclamar, né? Ele vai dizer pra gente que algo tá errado. Então, tá aí um exemplo de código. Deixa eu copiá-lo, criar um outro. Vou salvar aqui como raindrops2.rs e vamos fazer a versão 2 desse carinha aqui, que vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser agora parecido com a solução que a galera fez lá no exercício. Lembrando que o nosso objetivo aqui no final é retornar o raindrop. Mas como é que a gente poderia resolver? A gente poderia criar uma função que nem foi feito, se eu não me engano, foi feito pelo Leandro, né? Uma função, não lembro se foi o Leandro. Não, foi o Jefferson, né? Foi o último exercício que eu olhei. Criar uma função para ver se algo é divisível e reutilizar essa função nas chamadas ali para incluir, para contribuir com a nossa string imutável raindrop. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, let much. Então aqui eu tenho uma string mutável. Aqui eu vou criar uma coisa mutável que não vai ser uma string, tá? Então isso daqui é um conceito bem interessante. Isso que eu vou criar mutável aqui vai se chamar if is factor push. Então não sei se esse nome é bom, mas acho que é if is factor push. Caso contrário, não faço push, tá? Então isso daqui é uma função.
a gente vai criar uma função mutável, tá? Essa função vai ser uma closure, tá? A closure, ela é uma função anônima que ela tem conhecimento do escopo que ela foi criada, ou seja, aqui ela tem acesso a essa variável aqui, esse raindrop. Como ela foi definida como much, a gente consegue usar ela para receber ali o factor e fazer a mutação de acordo com o factor. Então aqui ela vai receber o factor, né, que vai ser lá 3, 5 e 7. E ela vai receber qual que é o som responsável por aquele fator. Então a gente sabe que o 3 é pling, o 5 é plang e o 7 é plong, não é isso? Então a gente vai usar para chamar essa função o fator mais o som que ela faz. E aí a gente coloca aqui o escopo para ela. Então dá na mesma da gente criar uma função fora, tá? Eu poderia vir aqui, criar uma função chamada isFactorPush, que recebe um factor que é mutável e tudo mais. Mas como eu quero que essa função toda tenha a possibilidade de alterar as coisas que estão no escopo que ela foi criada, eu posso definir que ela mesma é much. Então ela é uma função anônima que ela pode ser mutável. É um conceito bem diferente, não é uma coisa muito usada assim. Eu só estou mostrando para vocês porque foi... se eu pegar lá no Exercisme, quando eu resolvi esse exercício, que inclusive foi aqui durante a live, o pessoal que estava no chat foi dando dicas e tal. Essa foi uma das dicas que a galera deu, tá? Então eu posso fazer o seguinte: if n, tá? Que é esse número que eu recebi aqui. Se o n for divisível pelo factor, se o n for divisível pelo factor igual a 0, então reparem que aqui eu estou dentro do escopo dessa função aqui, tá? Então o n vai ser o n de fora, tranquilamente, porque ela é uma função anônima, ela tem acesso ao escopo de closure. O factor vai ser o factor que ela vai receber a cada chamada, né? E o sound vai ser uma string também que vai alterar. Então fica esse mix aí, né? Se isso é legal ou não, aí eu vou deixar vocês dizerem, tá? Então, se o n for divisível pelo fator que eu recebi, raindrop.pushString, e eu mando lá para dentro o sound. Só isso, tá? Então é isso que essa função faz. Recebe 3, recebe pling. Se o número for divisível por 3, dá o push, né? É isso. Isso poderia ser se a gente criasse uma trait, um método que a gente inclui na nossa string. Depois, quando a gente entrar nas traits, dá para fazer esse tipo de coisa. Mas por enquanto fica desse jeito. Aí o que eu faço? Eu chamo essa função 3 vezes, né? Então eu chamo aqui, ó, if isFactorPush, e passo para ele o 3 e o pling. Passo o 5 e o plong, né? Passo o 7 e o plong. Beleza. Então, até aqui, o que acontece? Eu chamo essa função para cada um dos meus elementos. Não é 2, desculpa, é 3, né? 3, 5 e 7. Então, se isso aqui for true, ele faz o... É a mesma coisa do if que foi feito antes. A gente só encapsulou esse if dentro de uma closure aqui para escrever menos linhas, né? Para deixar as coisas mais enxutas. No final das contas, vai acontecer um if... o resultado final, né? Talvez o código compilado até seja bastante similar. No final, a gente só tem que fazer o seguinte. A gente tem que checar se o raindrop é vazio, né? Is empty. Se for uma string vazia, a gente vai dizer que o raindrop é igual ao n.toString. Então, mais uma vez, a gente consegue fazer o shadowing aqui. Lembra? A gente consegue pegar o próprio objeto que estava lá em cima, não precisamos fazer uma alocação de uma nova variável aqui, né? A gente reaproveita o próprio raindrop. Se ele for vazio, a gente faz o shadow dele mesmo. E aqui a gente retorna ele. Vamos ver se esse negócio funciona. Aqui, ó. Faltou um ponto e vírgula aqui. Olha lá, rodou. Tá vendo? Então passou no teste e retornou plong aí pra gente. Se eu quiser, eu posso dar Alt O, que ele traz pra mim aqui o plong, ó. Tá vendo? Plong.
Então esse aqui foi o segundo jeito de resolver. Eu não sei, eu acho esse segundo jeito aqui melhor do que o primeiro. Ó. Vamos voltar aqui no primeiro que eu fiz. Ó. O primeiro que eu fiz foi esse, com esse match gigantesco, que é muito legal por conta dessa sacada aqui da gente criar estruturas para fazer match. Mas o código é meio repetitivo, né? A gente teve que criar muita string aqui, ó, para poder fazer as variações de pling, pling, plong, né? Já no caso aqui dessa solução, ela ficou um pouco mais legal, né? Continua a mesma coisa, ainda tenho a minha string imutável, só que eu defini uma função. O fato de eu ter definido essa função aqui foi só para aproveitar o contexto de closure, tá? Se eu colocasse essa função fora, que nem foi feito, eu teria que me preocupar com lifetime se fosse receber a string. Então reparem que aqui, ó, eu recebi string ESTR, mas eu não precisei me preocupar com o lifetime dessa string aqui. Por quê? Porque tá tudo dentro do mesmo escopo. Essa closure, ela vive dentro do mesmo lifetime aqui do meu raindrop. Então eu não precisei me preocupar com lifetime, não precisei me preocupar também em receber esse factor aqui, receber nada como much, tá? A única coisa que eu criei como much foi a própria função, né? O que vocês acham desse tipo de solução? Mais gosto, né? Mas vamos partir para a minha terceira opção aqui. Eu sei que tem mais jeitos de resolver, mas eu só tenho esses aqui, né? Esses são os 3 jeitos que eu tenho. Eu vou salvar esse aqui como raindrops3.rs e vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá, nessa terceira opção a gente já vai entrar para um esquema um pouco mais funcional, digamos assim. Outra opção é a seguinte, eu vou criar aqui os sounds. Vou criar os sounds, tá? Não, vou chamar de drops. Vou criar os drops, tá? Esses drops serão um array, certo? Esse array vai ser a mesma coisa. Esse array vai ter 3 e ele vai ter pling. Então aqui a gente cria a nossa coleção de possibilidades. A mesma coisa que a gente fez antes, né? O set vai ser o plong. Eu sempre me perco. É pling, pling, plong. Beleza. Então aqui a gente cria o nosso arrayzinho. E agora a gente vai usar esse array para chegar no nosso resultado. Então no exemplo anterior, ó, a gente criou uma string mutável para poder incluir, em cada iteração a gente incluir coisas dentro dela. A mesma coisa que a gente fez aqui na primeira. Nessa daqui a gente já vai para o estilo mais funcional, que é o seguinte, a gente parte de alguma coisa, ou seja, a gente parte dessa coleção, mas enfim, a gente precisa de um iterável, né? Vamos usar essa palavra. Algo que a gente consiga fazer for e rodar em cima dos seus elementos, certo? E a gente faz assim, let raindrop. Então aqui a gente vai criar o nosso raindrop. Reparem que ele não é mutável, tá? Porque a gente não vai... Quando a gente começa a pensar no estilo mais funcional, a gente tenta evitar coisas mutáveis, né? Quando a gente faz uma programação mais funcional, a gente, de acordo com a iteração das funções, a gente vai coletando esses dados para compor outros tipos. Então a gente coleta tipos para compor outros tipos. Mas a gente não precisa partir de algo que seja mutável para depois sair alterando o estado daquilo. Então isso que é o bacana, é o que faz ficar mais seguro assim a nossa a programação funcional. E é por isso que, por exemplo, bancos, instituições financeiras gostam bastante de usar o paradigma funcional, né? Então a gente vai fazer o raindrop ser algo criado, né, que vai existir a partir da coleção drops. Então eu faço assim, drops.iter. Esse iter, ele retorna para a gente um objeto que implementa o iterator, né, que é uma trait aí do Rust. Então a partir daqui, a partir de um iterator, né, a gente consegue começar a aplicar os métodos map, filter e fold, né? Que a Chamizudo disse aí que fez com fold o exercício. Eu não tenho um exemplo dele com fold. Seria legal a gente ver um exemplo com fold, né? Com fold eu não... Daria para fazer com fold, né?
daria para fazer com um reduce para a gente ir somando esses 3 carinhas aqui. E nesse caso aqui eu tô pensando em não fazer com fold, mas dá para fazer com fold também, tá? O que eu tô pensando em fazer é isso daqui, ó, a gente aplicar aqui um filter, tá? Então, nesse iterator a gente vai aplicar um filter, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente remover desse drops tudo aquilo que o número não é divisível, tá? Então repara que se o número que eu recebi aqui foi o 30, a gente vai percorrer esse drops e a gente vai verificar. 30 é divisível por 3? Beleza, então esse fica. Então aqui no filter, o filter vai manter aquilo. 30 é divisível por 5? Sim, então esse vai ficar. Aí ele vai chegar no 7. 30 é divisível por 7? Não, então remove. Então é isso que o filter vai fazer. Só que ao invés da gente fazer isso com o for, né, de uma maneira mais imperativa, a gente já passa isso para dentro do filter. Então o filter, ele recebe uma função também, ó. Então quando a gente tem essa anotação aqui, é uma closure, né, ou seja, uma função. Então essa função que a gente vai receber aqui, ela vai receber um factor, tá? E um sound, que é exatamente isso daqui, tá? Então, ó, vamos até colocar um comentáriozinho, factor, vírgula, sound. E é o que a gente vai passar em cada iteração daquele iterável. Como esse iterável aqui, ele vai pegar esse array. Para cada elemento do array, ele tem uma tupla. Vocês lembram do pattern matching da aula passada, tá? Quando a gente falou do pattern matching, a gente falou exatamente disso daqui. Que quando esse filter, ele pegar cada um daqueles elementos, cada um daqueles itens, ele vai conseguir fazer o match com o que a gente passar aqui. Se for uma tupla, ele vai fazer o match com o item 3 e vai jogar aqui. O outro item que está aqui, ele vai jogar aqui. Tá? Então, aqui também segue a mesma regra de match, né? E aqui é uma função, né? Isso daqui é uma função onde a gente vai checar se o factor, na verdade, se o número que a gente recebeu é divisível por factor, isso e isso é igual a zero, né? Então tá aqui. O nosso filter está resolvido, né? É isso daqui. Reparem que aqui dentro a gente não usou o sound, né? A gente usou só o factor. Então esse sound aqui a gente pode ignorar colocando um underline, tá? Então sempre que a gente coloca um underline é porque a gente está ignorando aquele valor. Então eu quero só pegar 3, 5 e 7. Se naquela tupla tiver o resultado de true, aqui o filter mantém. Se não tiver, o filter remove. O que vai acontecer no caso do 30? Ele vai manter pra gente na coleção só o 3 e o 5 e vai filtrar o 7, vai sair fora dessa coleção. Então a gente resolveu a parte do filter, aí a gente passa para uma próxima iteração, né? Então esse que é o bacana aqui, ó, do estilo mais funcional. Faz um filtro ali, faz uma iteração. Agora a gente pode fazer um map e um reduce. Na verdade daria para fazer um reduce no final, sim, né? Mas o reduce também dá para resolver só com o collect, que vai dar mais ou menos que na mesma, né? Então é bem comum. Filter, map, reduce, fold, né? São coisas que a gente vai sempre ver sendo aplicadas visível. Próximo passo, a gente faz um map. Tá? O que o map vai fazer? O map ele vai aplicar uma função em cada um daqueles elementos que sobraram. Então a gente filtrou. Tiramos tudo que não era divisível. Agora vamos aplicar uma função, tá? O que essa função vai fazer? A gente quer tirar de dentro dessa tupla somente o plong aqui. O plang e o pling, somente o elemento ali, a string. Então o que a gente faz, tá? A gente vem aqui, deixa eu ver se eu lembro como fazer isso, né? A gente pega e usa pattern match de novo, porque é sensacional o pattern match, tá? A gente pega uma referência para aquela tupla, né? Usando o pattern match. Então vai fazer o match, por exemplo, com esse plong aqui. Nesse caso, já não importa mais pra gente o número, tá? 3, 5 e 7, porque a gente já filtrou antes. Então agora, a gente só quer o barulho que ela faz, a gente só quer o sound. Então a gente pega o sound. Isso daqui é o que a gente vai receber como argumento da nossa closure. Então eu tô esquecendo de criar a closure. Para criar closure tem que ser assim. Então aqui a gente está definindo uma função que recebe uma referência para esta tuplazinha aqui, tá? Por que a gente pegou ela como referência, como empréstimo?
porque se eu não pegar ela como empréstimo, eu não consigo fazer essa jogadinha que eu quero fazer aqui, ó. Então vocês lembram que eu consigo fazer isso aqui no Rust, ó. Let AB igual a 1, 2, certo? E aí eu vou ter aqui o A e o B para eu usar no meu código uma variável aqui que foi desestruturada, né? Vou ter o A e o B que foi tirado de dentro dessa tupla aqui. Se eu quiser ignorar o A, o primeiro, eu coloco um underline, ele vai tirar o 1 e vai jogar aqui para dentro do underline, acabou. A gente ignora e a gente fica só com 2 aqui no B. Então essa mesma jogadinha de pattern match de novo a gente consegue usar aqui dentro, né? Só que para fazer isso aqui a gente tem que receber esse cara como uma referência. Pegar aqui, ignorar o número, pegar só o sound e retorna só o sound, né? A gente tira de dentro da tupla, retorna só o que tem lá. Então terminamos o map. Fique à vontade. Então aqui no final é a hora que a gente usaria o fold, tá? Agora sim eu peguei a ideia aqui, deixa eu lembrar quem foi que falou aqui no chat, foi o Rocha Matchcomp, né? Que disse que usou o fold. Aqui a gente poderia usar o fold, que no final seria tipo um reduce, né? Esse fold seria um reduce, a gente receberia aqui no fold uma string nova, né? Só que essa string nova ia ter que ser mutável, né? E aí essa string nova a gente no fold teria que passar aqui uma closure dizendo que a gente vai pegar o elemento da esquerda e vai juntar com o da direita e fazer toda essa jogadinha de pushes aqui. Mas não precisa, tá? O que a gente pode fazer no Rust é usar o collect, tá? O collect, a gente já viu o collect na aula passada, a gente vai ver agora cada vez mais. O collect, ele vai pegar qualquer coleção, qualquer iterável, e a gente consegue coletar cada um daqueles itens e fazer uma conversão. Então tem as traits de conversão do Rust, from, into, né, que a gente já vai entrar nesse assunto. E com essas traits você consegue fazer essas conversões. Então, se eu tenho aqui um negócio que é uma lista contendo pling e plang, e o que eu quero fazer é retornar uma única string contendo pling e plang, eu consigo converter uma coisa para outra, tá? Então eu consigo pegar isso daqui e converter isso daqui para uma string diretamente usando uma dessas traits aí de conversion. E aí o collect ele fornece isso pra gente. E aí vocês lembram que foi Chamizudo que falou, isso aí, desculpe, eu falei o nome errado. O collect ele usa, na maioria das vezes, quando o Rust não consegue fazer inferência do tipo, ele usa o nosso querido Turbofish, né? Que sempre que eu tenho a possibilidade eu mando o meu emote aí do Turbofish. Que é esse operador aqui, onde a gente especifica o tipo da chamada daquele método, tá? Então esse cara aqui é um método, ó, collect, é o método que vai coletar. Só que ele precisa saber para onde, para qual tipo ele vai fazer aquela coleção, né? Então ele vai coletar para string. E aí eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Ó, então a gente começa aqui dos drops, que são os sons. A gente faz a iteração nesses sons. A gente filtra aqueles que não deu, que não foram divisíveis. A gente usa um map só para tirar de dentro dessa tupla cada um desses sons pra gente, porque a gente não quer mais o número, a gente ignora o número. E aí no final a gente coleta todas aquelas strings dentro de uma única string. Então na hora que chegar aqui eu já tenho uma string só com pling, plang ou ping, pling, plong ou o que seja, né? O único caso que vai faltar ao resolver realmente é ser raindrop. Eu chamei de raindrop, né? If raindrop is empty, eu forço o return do n2string. Né? Aqui, para eu forçar o return, eu tenho que usar a palavra return, né? É um jeito de eu forçar o retorno antes. Aqui no final não preciso, porque é o último elemento, a última expressão é sempre o retorno. Vamos rodar. Aí, funcionou. Achei que ia dar algum bugzinho, mas funcionou. Então, beleza. Então agora a gente tem mais essa implementação. E eu acho que é isso.
Então vamos lá. Primeira opção, essa daqui, que a gente tem esse match gigantesco, né? A segunda opção é essa daqui, onde a gente criou uma closure. Lembrando que o motivo de ter criado essa closure foi para reaproveitar o escopo e não precisar lidar com lifetimes e todas essas coisas, né? E a terceira opção é essa daqui, onde a gente parte de uma coleção, onde a gente tem definido os nossos sons e os nossos números ali, né? Nossos fatores. E aí a gente usa aqui um estilo mais funcional, usando Map Filter, para chegar no resultado da string. Essa opção primeira eu não gosto. Achei que assim, ela é legal. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Não era para estar assim. Aqui, acho que ele perdeu o histórico na hora que eu mudei, ó. Mas aqui era para estar o número, porcentagem 3. Deixa eu arrumar, né? Senão vai ficar feio. Porcentagem 7, porcentagem 5. Tá aí. Então essa opção ela é muito repetitiva, mas isso daqui é uma coisa bastante interessante de se fazer. Em muitos casos vai ser bem útil criar aqui uma estrutura desse tipo só para usar no match, né? O custo de abstração disso daqui vai ser pequeno. Na maioria dos casos vai ter, mas vai ser insignificante, né? Aqui de novo a gente cria a string imutável e fica chamando essa função repetindo 3 vezes. Gosto, mas pra dizer bem a verdade eu gosto mais dessa última opção, apesar dela parecer mais esquisita. Eu vi que alguém falou, foi o Thiago, né? Falou que gosta mais da segunda implementação, que é essa daqui. Eu acho que eu gosto mais de vocês. E o que eu tava falando pra vocês é que o sintoma de você ler código Rust, acompanhar o pessoal que faz lives e tudo mais, é que você vai acabar pensando mais nesse estilo funcional e se acostumando com ele, apesar de, para quem trabalha em linguagens dinâmicas, que tudo é mutável, tipo Python, Ruby, que tudo vai ser mutável, você não tem muito essa preocupação se você pode ou não inserir um elemento numa lista e tal. Geralmente você pode fazer o que você quiser, e se você não puder, existe um jeitinho, né? Quando você começa a pensar de um jeito mais restrito, evitando mutabilidade ao máximo que você puder, e lendo o código, que acho que por conta de ter muito programador Rust que veio de Haskell, de OCaml, acaba tendo esse estilo, né? E acaba sendo elegante. A partir do momento que você entende, ó, aqui eu não criei nada mutável, vocês estão percebendo? Eu não criei nada mutável, não existe um much nesse código. E a gente conseguiu criar ali a nossa string utilizando aqui somente a iteração. Só um fold, um reduce, um collect, né? Que no final das contas ele cria pra gente aquele tipo, aquele objeto, a partir do produto de iterações, filtros e maps, né? Então isso é bem legal, Samuel Klein. Legal? Então boa noite pra vocês e a gente se vê na próxima. Vamos lá no Thales falar uma boa noite pra ele. E aí, ó, meia-noite em ponto, né? A gente não vai passar da meia-noite. Valeu, pessoal. Até sábado, 2 da tarde. Tamo aí.